Fala, pessoal! E aí? Fala, Tudo Edu. bom? Bem, Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Conecta BDH. E aqui a gente gosta de conversar sobre os bastidores e conhecer as experiências das pessoas que acabam mudando e fazendo a forma como a gente vê, vive e planeja os espaços de saúde, né? E claro que dentro dessas histórias, só quem já vivenciou muito isso daí para conhecer tudo isso. E como sempre, estou aqui hoje com o meu co-host, o Gustavo, o cara mais elegante que eu conheço, enquanto o cara está aí vestido como profissional, eu estou aqui parecendo estagiário, então tá tudo certo. Seja bem-vindo. E aí, Gustavo, tudo bom? tudo bem, querido Arthur, querido Eduardo? Top. E aí, Edu, como é que você tá? Tranquilo? Tudo Sempre bom estar certo. aqui dividindo esses episódios com você, grande colega. E, Edu, hoje a gente tá chique, né? A gente tá com um convidado aí de fora, a gente tá com um convidado diretamente dos Estados Unidos. Com muito prazer que a gente conversa hoje com o Arthur Brito. Falar um pouquinho aqui do currículo desse profissional. Formado em arquitetura pela USP, tá? Tem formação em administração hospitalar pela FGV. Foi diretor de um grande escritório aqui no Brasil, a Can do Brasil. Atualmente está à frente da HKS Architects, a maior empresa de arquitetura dos Estados Unidos. É também professor de uma faculdade no curso de arquitetura. Que currículo, hein, Arthur? Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eduardo. Um prazer reviver a BDH. Eu já estou impressionado com a produção. Acho que nos meus anos de ABDH a gente não tinha nada dessa sofisticação e conteúdo. Parabéns para vocês. Estamos tecnológicos. Obrigado, Arthur. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, meu Deus. Não sei nem como conversar essa conversa. É um prazer, viu? Nossa, que honra. Guri, ó, pessoa íntima já. Guri, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Antes de você ser tudo que você já é hoje, tudo que você conquistou, toda essa caminhada, como que foi a tua juventude? Como você foi parar na arquitetura antes de tudo? E depois na arquitetura hospitalar? Como você chegou onde você chegou? Como que foi essa tua história lá desde o comecinho? A gente vai começar uma história interessante. Nasci e cresci em São Paulo, na freguesia do Ó, para quem conhece São Paulo, punk da periferia. Tive uma infância muito boa, apesar de São Paulo ser aquela cidade, ser o que é. Mas naquela fase de escolher o que a gente vai fazer, eu acho que no Brasil, agora conhecendo mais, a gente antecipa muito quando o jovem vai escolher uma universidade, ele já de antemão tem que escolher o curso, tem que escolher quase uma carreira muito cedo, ainda mais na nossa época, hoje é muito mais flexível. Na minha época era uma coisa muito mais limitada. Eu cheguei nessa encruzilhada sem ter ideia do que ia fazer. Gostava muito de matemática, gostava muito de física, mas o curso de engenharia era muito duro. Pai tinha o médico, mas a medicina também não me atraía. Então, um dia eu peguei uma bicicleta e fui passear na Universidade de São Paulo. E passeando, fui na Faculdade de Economia, na Faculdade de Engenharia, e não sei quem conhece o edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, para mim, é um dos edifícios mais impressionantes já concebidos até hoje. Eu chego lá naquele espaço e a moçada está tomando uma cerveja, batendo um papo, fazendo desenho. Eu falei, olha, quer saber, não sou muito da arquitetura, não gosto muito disso, não faço ideia se eu tenho talento, mas se é para parar em algum lugar até eu escolher, eu vou parar por aqui. Prestei vestibular, entrei na arquitetura lá na USP e falei, eu fico 2 anos aqui e depois eu decido o que eu vou fazer. E 2 viram 3, 3 viram 4 e agora, acho que 30 anos depois, que isso foi em 1995, ainda estou pensando aqui para onde eu vou, de fato, encaminhar minha carreira. E como você foi parar na arquitetura hospitalar? De novo, meu pai e alguns tios eram médicos, já tinham uma certa afinidade social, mas de convivência. Eu tive a sorte, aliás, todos nós da arquitetura hospitalar da minha geração tiveram uma sorte de ter uma geração super frutífera que nos antecedeu, e especificamente na USP, o professor de arquitetura hospitalar era o Carlos Eduardo Pompeu, que eu tinha uma relação muito boa e tal, e na hora que chegou na época do trabalho de graduação, um dia, eu conversando com ele, inclusive teve outro episódio, na FAO, no último ano, eles tiveram a luz
de colocar um curso de prática profissional. Trouxeram um profissional no mercado para fazer um semestre, um crédito de prática profissional. Qual é a vida na real? E um dia ele fala, poxa, a arquitetura é uma profissão muito difícil de se consolidar, de ganhar um bom dinheiro e tal. Fora quem faz hospital. Quem faz hospital está bem na vida. Pô, vamos começar a olhar isso. Eu, conversando com o Pompeu, falei, pelo menos nós vou fazer o projeto de graduação na área hospitalar. Eu tenho essa afinidade, gostei dessa ideia. De novo, outra sorte do destino. Nessa época, o Brasil estava se abrindo para empresas internacionais e a Albert Kahn, era uma empresa de Detroit, estava construindo a Mercedes em Juiz de Fora, começando a fabricar a Ford em Camaçari, fazia muita arquitetura industrial, mas tinha um braço de arquitetura hospitalar nos Estados Unidos. Entrou em contato com o Pompeu para fazer uma parceria, coincidentemente, no semestre que eu estava fazendo trabalho de graduação. E o Pompeu comentou, eu falei, Pompeu, dá uma luz lá, fala para ele que eles precisam de um estagiário. E aí, fazendo uma piada, e ele levou a sério, e no final das contas, acabei estagiário da Albert Kahn antes de me formar para começar a trabalhar na arquitetura hospitalar e nunca mais sair. Para quem está na arquitetura hospitalar, você sabe, você não pode entrar porque nunca mais sai. Vai fazer até... É aquele negócio, se colar, colou a história do estagiário. Deu certo. Deu certíssimo. Que bom, que bom. Isso aí mudou toda a sua trajetória. Bom, Arthur, temos aí um grande profissional. A pessoa por trás desse grande profissional. Me conta um pouquinho. Quem é o Arthur fora do escritório, fora do trabalho? Me conta um pouquinho da sua vida pessoal. Poxa, eu acho que outra sorte, apesar de ser um momento trágico para a nossa geração, foi ter passado por um amadurecimento profissional durante os anos de Covid. Que trouxeram uma perspectiva diferente para a nossa relação vida pessoal, vida profissional, e também na transição para os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? São Paulo é São Paulo. A minha vida em São Paulo era como a vida de muitos arquitetos em São Paulo. Acorda cedo, vai para cima, mata um leão por dia, volta e tem que se virar. Nesse meio tempo eu gostava muito de jogar rugby, eu adorava esportes, rugby especificamente, nunca foi muito bom, mas gostava muito. Encaixava o rugby na vida, mas esticava as marchas para fazer isso. E durante o Covid, eu percebi, acho que é uma iluminação que eu tive nessa fase de consolidação, de amadurecimento, que a gente tem uma fase profissional com muita energia, muita fluidez, eu consigo mudar muito rápido, e a partir dos 40, 45, eu estou beirando 50 anos, você começa a cristalizar seu conhecimento, você deixa de ter tanta fluidez. E isso faz com que aquela energia que você põe no trabalho com tanta força de esticar muito, deixa de ter tanto valor. E eu voltei a valorizar muito a vida pessoal. Minha filha agora está com 10 anos, fez 10 anos agora, está numa fase muito boa. Coincidindo com tendo vindo morar em Miami, que é especificamente numa ilha que chama Key Biscayne, uma cidade de praia, vindo de São Paulo, vindo da freguesia do Oca, praia é uma coisa que a gente mal conhece, tem que pegar muito trânsito para chegar. Então agora a minha vida é vida na água, vida no mar, vida na praia. Eu valorizo muito essa fase da vida. Opa, sensacional. Morar numa ilha deve ser algo assim, surreal, né? O que esse estilo de vida mudou no seu modo de ver, de viver e sua vida profissional também? Eu acho que a gente consegue viver a própria pele com mais facilidade. Antigamente, eu acho que é uma mudança geracional também. Não sei como isso, o pessoal se identifica com isso. Mas era muito comum você ter uma vida pessoal e um caráter pessoal e um caráter e uma vida profissional. Eram pessoas diferentes, praticamente. Por muitos anos isso era fato. Você não era a mesma pessoa no escritório que você era em casa. E essa vivência, essa abertura e de fato mudar, entender que tem muito valor, inclusive na vida profissional, ser autêntico, ter valorizar isso. Hoje, se eu estou numa reunião que a gente conseguiu também, e eu estou aqui em casa, eu quero ir até a praça, na frente da praia, eu pego a reunião na frente da praia e combino essas coisas sem a menor dificuldade.
é uma perspectiva muito diferente. Acho que a gente tem muita sorte de estar passando por esse momento de amadurecimento pessoal, profissional. Pô, bacana. Caramba. Meu Deus, expectativa de vida. Agora, deixa eu puxar um gancho aqui já da tua questão profissional, que você falou da CAN um pouquinho, né? Você falou que você começou na CAN, então você já entrou como estagiário e amadureceu, começou o seu trabalho profissional já na CAN do Brasil, né? E quais foram os momentos mais marcantes ali dessa tua experiência profissional dentro da CAN? Ainda antes de formar, eu passei um tempo trabalhando no escritório em Detroit. Vi esse contraste entre o volume de recurso e a seriedade que o mercado inteiro trata a arquitetura, e comecei a minha atuação no Brasil como estagiário, depois como arquiteto, e com os anos fiquei sócio da CAN. Agora, com mais clareza, eu enxergo como eu tive muita sorte nesse período. A gente teve no Brasil, e a BDH é fruto disso, uma geração muito rigorosa, uma geração para a qual a gente deve muito do que a gente tem hoje. A geração, naturalmente, todo mundo sabe, do Karman, do Bros, inclusive do Pompeu, do Lauro, que veio um pouquinho depois. Eles plantaram uma fundação muito forte para a gente. Então, esse pessoal da CAN que esteve lá comigo, não foi só eu, foram muitos que hoje estão brilhando profissionalmente no Brasil e no exterior, tiveram essa fundação com o benefício de o começo de acesso à informação, à internet, de ter mais fluidez, um ambiente mais volátil, com uma fundação muito sólida. Além disso, eu tive a sorte do Einstein cair da CAN cair nas graças do Hospital Albert Einstein, que até hoje, o pessoal aqui, eu venho para os Estados Unidos, o americano, a gente agora está abrindo um pouquinho mais a cabeça, mas quando eu cheguei aqui, tinha pouca coisa que eles reconheciam de qualidade fora dos Estados Unidos. É surpreendente eu descrever a qualidade que o Einstein já impunha, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, inclusive mantém agora, em contraste com o que acontece no mundo. Olha e só. Como eu passei, já desde 2002, 2003, trabalhando quase exclusivamente para o Einstein por muitos anos, fazendo plano diretor, projetos, com 2, 3 anos de formado, eu acho que eu me atribuíram, né, porque eu não pude fazer sozinho, muita responsabilidade muito cedo. E aquela história. O melhor professor é a pressão. Você aprende sob pressão. E a geração que estava lá comigo, que era a Eleonora Zione, Ana Carolina Cabral, que hoje está aí, são pessoas que são hoje super reconhecidas. A Lara Kaiser teve nessa também. Tivemos que aprender na marra e com muito, muito trabalho. Então, eu lembro com muito carinho, lógico, dessa fase, mas a gente teve que se virar ali. Acho que podemos dizer que o Arthur, o Arthur tem um papel aí na timeline da arquitetura hospitalar no Brasil, né? Nossa, conheceu o pessoal que iniciou todos esses grandes profissionais, também esteve junto dos atuais grandes profissionais. Muito bacana, Arthur. A primeira vez que eu ouvi falar do seu nome, você era professor de uma pós-graduação do IMBEC, correto? Quando eu entrei nessa pós-graduação de arquitetura hospitalar, tinha lá o seu nome, a gente estava na expectativa, só que depois você saiu, né? Você acabou se mudando para os Estados Unidos. Daí entra a minha grande curiosidade, que deve ser também a curiosidade das pessoas que nos ouvem aqui. Por que você decidiu ir para outro país e por que os Estados Unidos? Sim. Vamos lá, essa é uma questão boa. O resumo e é difícil, até pega para mim falar para vocês que estão no Brasil, porque eu senti que como arquiteto eu não tinha a melhor condição não tinha as condições ideais de criar minha família no Brasil. Amo a profissão, respeito muito o que eu fiz, respeito muito o que eu sempre fiz, e como você falou, eu sentia que eu estava no topo da profissão, sócio de uma empresa americana no Brasil, trabalhando para o Einstein, trabalhando para o Beneficência Portuguesa, para o AC Camargo, para os hospitais do Brasil inteiro, mas tinha que matar um leão por dia, num ambiente muito agressivo, muito difícil de navegar.
E uma hora eu com a minha esposa, a gente já tinha um pouquinho por ter essa vivência internacional, dessa curiosidade, a gente falou, poxa, vamos explorar essa transição. E aí, curiosamente, nessa transição, quando eu comecei a explorar essa possibilidade, nossa filha nasceu, eu fui conversar com o pessoal da HKS, conversando com o CEO da HKS. Esse é um episódio interessante, porque no momento que eu estava na sala do CEO da HKS, assaltaram a minha casa em São Paulo. Ai, caramba. Aquelas coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo. Eu já tinha essa ansiedade, eu ligo para minha esposa, aí ela fala, e aí, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Ela falou, quer saber? Se tiver possibilidade, vamos encarar. E aí foi uma sequência de fatos que talvez acontecesse mesmo sem isso. É um episódio que é interessante e tal, é coincidente, mas eu já tinha essa ansiedade. Eu acho que a nossa profissão, eu tenho que voltar a fazer isso, tem muito a crescer no Brasil, principalmente em qualificação e respeito, no contexto da construção. Eu sempre vi esse contraste. Nos Estados Unidos, o arquiteto é o líder do ciclo de construção, não é o que faz mais dinheiro, não é o que tem as melhores condições, mas é o profissional que mais influencia o ciclo da construção nos Estados Unidos, em especial na construção hospitalar. E isso é porque é um ambiente muito frutífero, muito cheio de recursos, e o arquiteto tem condição de bancar as responsabilidades que são atribuídas ao arquiteto aqui. E eu via isso acontecer e queria primeiro atuar nisso, e depois, dentro das minhas possibilidades, trazer algo disso de volta para o Brasil sempre que eu tivesse oportunidade. As lições e como a gente pode, no nosso contexto, melhorar isso. Então, ainda está sendo uma transição muito, muito frutífera. Poxa vida. Você falando dessas condições, né? Até às vezes é difícil captar ou vislumbrar essas realidades que às vezes são tão diferentes, né? Porque você fala do matar um leão por dia, é mais do que empático para mim. Eu pego isso como se... Porque é a minha vivência, é a nossa vivência de todos nós aqui, né? E aí quando você fala sobre o arquiteto já ser, de repente, o principal ator, vamos dizer assim, dentro do ciclo de obra nos Estados Unidos, eu falo, nossa, como será que deve ser isso? Puxa, que legal, e faz todo sentido, na verdade, né? Porque se a concepção está dentro das nossas mãos, dentro dessa equipe, por que a obra também, de repente, o entendimento da obra também não deveria ter essa base de conhecimento, né? Onde, às vezes, essas informações que são passadas dentro desse ciclo são perdidas. Então, acaba acontecendo muito isso, e é muito interessante isso. Agora, você falou muito, e é tá interessante você falar que você tinha uma qualidade, vamos dizer assim, que você matava um leão por dia, né, e acabava sendo bastante competitivo, né, e você estava na ponta, né, você estava com os clientes que todo mundo aqui no Brasil desejaria ter. Os grandes clientes. Todos que você citou, eu tenho certeza que é o que todo arquiteto hospitalar aqui no Brasil sonha em ter. E é muito interessante isso. E aí eu pergunto para você nesse sentido, agora que você está vivenciando uma outra realidade, o que você sente falta daqui? Eu acho que tem essa atitude que a gente é forçado a encarar. Eu não sei também qual parte dessa é geracional. É difícil, eu não gosto de fazer generalizações. Essa geração é assim, essa geração, mas existe um pouquinho de padrão de comportamento. O arquiteto brasileiro, não sei se de todas as gerações, eu acho que de todas as gerações, mas na minha especialmente, tinha que chegar primeiro, trabalhar duro. Eu brinco aqui, eles não sabem que a gente no Brasil era do BOPE, trocava tiro com o bandido todo dia. Eles me puseram para cuidar do lar dos velhinhos aqui, de segurança. Então eu chego de fuzil no lar dos velhinhos. Essa energia que a gente tem é única. E acho que o arquiteto brasileiro que tem a oportunidade de fazer um estágio, trabalhar fora, deveria fazer. Porque a gente tem uma tenacidade que pouca gente tem. Acho que isso já passou na cabeça de vários profissionais, de vários nichos, né? E se eu trabalhasse fora, se eu estudasse fora, obviamente que já passou isso na minha cabeça. Arthur, como é que funciona um arquiteto trabalhar fora, trabalhar nos Estados Unidos?
tem que validar o diploma? Como é que funciona esse processo? O que foi desafiador aí nessa validação, certificação para você? Como é que funciona esse trâmite? É um bom assunto, porque essa foi uma bandeira minha no Brasil por muitos anos. Eu sempre me sensibilizei de que o arquiteto brasileiro não tem um sistema de habilitação, né? A gente sai bacharel da universidade, da faculdade de arquitetura, e é habilitado como um arquiteto pleno, pode assinar projeto, pode abrir o escritório, fazer o que quiser. Eu sempre achei que esse foi um dos motivos do arroxo profissional. Existem outros, mas acho que esse é um que a gente poderia, inclusive, atacar, que é o arquiteto só com bacharelado poder se comparar a um arquiteto habilitado que tem anos de experiência. Então, eu sempre me queixei muito disso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, se você trabalhar por uma empresa grande, você é um funcionário da empresa de arquitetura, não necessariamente um arquiteto. Você só é arquiteto depois que você faz, além da universidade e validação do diploma, uma residência, acho que são 1.000 ou 3.000 horas. A gente pode entrar na internet e descobrir. É uma residência de 3 anos, pelo menos. Se você faz essa residência full-time, são 3 anos de residência, para ganhar direito a fazer 6 provas. Já foram 10 provas, hoje são 6 provas. São 6 provas muito difíceis. O índice de aprovação é muito baixo. O pessoal demora 2, 3 anos para fazer as provas. Quer dizer, depois da faculdade, em média, 4, 5, 6 anos para se habilitar arquiteto. Nossa. Isso leva muito a barreira de exigência para o profissional tem que estar super habilitado, leva a profissão como um todo. E como eu tinha essa bandeira no Brasil muito forte, falava muito disso, reclamava, tentava começar movimentos no Brasil nessa direção, quando eu cheguei aqui seria injusto eu não passar pelo processo. Apesar de eu poder, se quisesse, só ser um funcionário da empresa de arquitetura, ou até o sócio da empresa de arquitetura, sem ser arquiteto, desde que tenham outros sócios habilitados, eu não podia ser falso comigo mesmo. Então, cheguei aqui, validei meu diploma, fiz a residência e fiz as provas cheguei em 2016. 2020, no ano do Covid, eu terminei minha habilitação. Terminei as provas, terminei a residência e me habilitei arquiteto. É um processo... Se para um arquiteto americano já deve ser complicado, né? Você falou que já é um grande filtro aí. Muita gente imagina para um arquiteto brasileiro, tá? Que não teve a formação com a grade americana. Tem que passar por todas essas provas, num outro idioma, né? A diferença é que eu já tinha 15 anos de experiência. A experiência fala muito. Eu acho que é um sistema interessante que reconhece... A gente aprende muito na prática, né? Então... também não foi tão desafiador, eu já tinha a experiência com o escritório americano, já trabalhava, já entendia o sistema construtivo, então foi desafiador, mas, de novo, com esforço a gente consegue tudo aqui. Perfeito. Poxa, mas isso é muito... quebra muita barreira dentro da minha cabeça nesse sentido. Nunca sequer havia concebido essa possibilidade, por exemplo, de você ser sócio ou funcionário de uma empresa, mas você não necessariamente ser arquiteto ainda. Isso é, puxa, nossa, é culturalmente muito diferente, né? Muito, muito, muito diferente, não adianta. E aí até puxando isso, então, eu queria entender, assim, das maiores diferenças que você percebeu trabalhando aí e trabalhando aqui, nesse sentido, assim, né? O que você sentiu que é mais diferente entre esses dois países, entre essas duas culturas que você tenha notado e que já seja sensível a você? A começar, os Estados Unidos como de saída é um ambiente de muito mais recursos. Tudo à mão. Quando eu começava projetos aqui, a gente tinha essa estatística no Brasil, quantas horas homem eu tinha para cada metro quadrado de projeto, senão para começar essa estatística aqui, eu tenho, em média, 5 vezes mais horas homem para fazer o mesmo projeto do que eu tinha aí. O mercado paga melhor, porque o mercado exige mais. Então, esse ciclo que no Brasil, em momentos, quando a gente comoditiza a arquitetura, quer dizer, compra pelo menor preço, cria um ciclo vicioso, porque compra pelo menor preço, tem menos tempo para fazer, a qualidade é menor, não consegue assumir responsabilidade por erro, porque você não tem dinheiro para assumir. E aqui é o contrário, como a gente tem esse volume de horas de trabalho para fazer, faz com mais precisão, com mais
capacidade, quando vai à obra tem mais recursos para seguir. Recentemente eu tive um caso aqui, você comete um erro de projeto, não existe como você não ter que pagar pelas consequências daquilo. A responsabilidade está aqui. No Brasil, a gente, teoricamente, às vezes ouve isso, teria isso, mas o arquiteto não tem condição de assumir o risco atribuído à responsabilidade do projeto, pela arroxo, pela baixa... o arroxo econômico mesmo. Uhum. E aqui a gente não dá um passo, não só sem essa consciência, como também sem seguro de projeto. Quer dizer, se eu faço... Eu não posso, contratualmente, trabalhar num projeto sem ter um seguro profissional que cobre os riscos de erros e omissões. Recentemente, eu estou terminando, já estava terminando um projeto de um centro de oncologia de 15 mil metros quadrados, grande aqui, e o meu sócio dirigindo pela rua olhou, viu um painel de painéis para mudanças na fachada, viu um painel que não estava fazendo sentido. Ele me ligou, falou, olha, vem dar uma olhada aqui. E a gente errou um negócio meio básico, que era onde o painel tinha relevo, onde não ia, e um desenho, então 2 painéis saíram errados. Entendi. Ligamos para o pessoal de pré-moldado, cotamos um novo, falamos com a construtora, sem nem falar com o cliente, já consertamos, pagamos para consertar e toca a vida. No Brasil não teria a menor condição, foram $200 mil de custo. No Brasil não teria a menor condição, mesmo com consciência de que era a minha obrigação, de fazer isso. A gente não tinha recurso para fazer isso. Sim. E a própria arquitetura hospitalar, né? O que é arquitetura hospitalar? São as normas, né? É uma área totalmente normatizada. E essas normas variam de país para país. Então você tinha todo um arcabouço, todo um conhecimento das normas brasileiras. Como é que são essas normas nos Estados Unidos? Como é que é? É um documento? São vários documentos que você... ele é dividido em setores? Como é que funciona essa normativa de arquitetura para a área da saúde nos Estados Unidos? Existe uma semelhança muito grande no Brasil e nos Estados Unidos, que a norma para projetos hospitalares é uma norma extremamente consolidada, que tem uma massa crítica desenvolvendo, que é o Facility Guidelines Institute. É como se fosse a colaboração em torno da Anvisa, apesar de ser uma entidade privada. Então, ela é publicada por uma entidade privada, a FGI, que é Facility Guideline Institute, muito semelhante à nossa RDC, não sei como nós estamos com a RDC, tem um tempo que eu não vejo. Uma notícia para você. Mas ela daí, os estados, aqui é muito estatal, os estados decidem se vão exigir a norma, porque os estados que regem a norma de construção de cada estado, se vão exigir que a norma seja aplicada e qual versão da norma vai ser aplicada. Eu estou na Flórida, o estado da Flórida exige a última versão, que é a versão 2022. Outros estados ainda estão no 2018. Alguns estados falam, não, a gente não tem uma norma específica. Além disso, as normas de instalações são todas específicas, mas quem rege a aplicação é o estado da Flórida, ou o estado do Texas, ou o estado de Nova York. Cada estado tem a sua. Então, inclusive a licença profissional é por estado. Você pode ter licença no estado e não ter licença para praticar no outro. Então é um negócio... Mas o profissional consegue fazer projeto para todos os estados, ou como é que funciona? Ou tem que algum estado validar o projeto? A maior parte das empresas que tem atuação profissional nacional tem profissionais registrados em todos os estados. Nós temos profissionais registrados nos 50 estados dos Estados Unidos. Então, se eu preciso trabalhar no Colorado, eu, junto com o meu profissional do Colorado, ele assina e carimba o projeto, mas todo mundo pode trabalhar, a empresa toda pode trabalhar. Puxa vida. Nossa, é muito diferente mesmo. A RDC, na minha geração, que era a geração da 1884, da migração para a RDC 50, se beneficiou muito, porque era uma norma educativa, ela não era só uma norma de aplicação, era uma norma extremamente educativa. Determinava processo projetual, determinava fluxo operacional, ela era muito equipamento hospitalar. E junto com isso, o pessoal da vigilância fez o SomaSUS. Ela foi, eu acho que é uma coisa extremamente, foi extremamente feliz para o desenvolvimento da nossa área. De novo, não sei como isso se desenvolveu recentemente, mas eu me beneficiei muito disso.
Uhum. Soma SUS é um documento, acho que muito prático, é muito didático. As Exatamente. plantas, o layout, isso ajudou demais a espraiar pelo Brasil, né, e facilitar esse acesso, essa compreensão de um layout de cada ambiente. Então, realmente, como você falou, foi uma normativa muito feliz, muito boa. E a realidade é essa, a realidade é que a RDC 50 ela é uma norma excelente. Ela, infelizmente, está desatualizada, né? A volubilidade da saúde ela acaba acontecendo e ela precisa ser atualizada. E estamos aguardando aí, né, para a gente ver quais vão ser os próximos passos nesse sentido. Então é muito interessante a gente ver que numa condição como a de vocês, por exemplo, cada estado tem a individualidade, vamos dizer assim, de poder estabelecer quais são as regras que vão acatar. Isso é muito diferenciado mesmo, é muito interessante isso. E aí, aproveitando esse gancho, você citou sobre essa geração frutífera, né? Essa geração que abriu as portas da questão da saúde no Brasil, e isso é muito interessante. E desde então, a área do planejamento de saúde no Brasil, ela tem se aberto cada vez mais, né? Ela tem trazido muitos frutos que são muito interessantes. E aí eu queria saber de você se alguma coisa cultural do que a gente faz de projeto aqui no Brasil, você conseguiu exportar aí para os Estados Unidos, alguma metodologia, alguma ideia de projeto, alguma coisa que é nacional, made in Brasil, e você levou aí para os Estados Unidos. Mas, eu tenho uma bandeira aqui que não é só projetual, ela é prática. A prática clínica, consultório no Brasil e na maior parte dos países da América Latina é extremamente superior à americana. A americana é extremamente pragmática e impessoal, não só em arquitetura, como em prática profissional mesmo. E eu acho que hoje, eu acho até uma coisa fácil de evoluir aqui, que eu estou trazendo sempre para os meus projetos. A gente precisa entender que empatia, que relações pessoais no contexto, principalmente de clínica primária, são elementos essenciais e a arquitetura pode, de fato, criar uma plataforma bem que pode elevar essas relações. Então, aqui, o paciente chega num consultório médico, ele é tratado quase como um produto, é uma linha de produção. Uhum. Então, ele entra numa salinha, medem a pressão, outra salinha administrativa, aí ele vai numa sala de exame que não tem uma mesa, não tem uma cadeira, só tem uma mesa de exame que você senta com a perninha fora do chão, assim. O médico vem, mal olha na sua cara, porque não tem muita configuração, não tem onde sentar direito. A gente tem que exportar a arquitetura da empatia. Eu não imagino um consultório no Brasil, ou um ambiente que tenha um consultório como o americano no Brasil. Eu acho que isso tem muito, nesta área de clínica, de consultório, ela é extremamente evidente, mas ela transcende essa área, porque é da personalidade e da prática médica, né, no Brasil e na América Latina, e a gente tem isso para ensinar para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, porque existem outros contextos. A gente trabalha na Ásia, trabalha na Europa, e eles são sempre muito duros, sempre muito, muito impessoais. Uhum. Recordo de ter ouvido uma live que você fez durante a pandemia, que você falou que tinha uma atuação muito grande também em planos diretores hospitalares. Atuou muito aqui no Brasil e também atua nos Estados Unidos. Aproveitando essa comparação, como é que difere um plano diretor americano, um plano diretor nos Estados Unidos? Quais são os entregáveis de um plano diretor aí? Que você enxerga que a gente precisa melhorar aqui? Eu acho que o contexto daqui é muito semelhante ao daí. Plano diretor é um termo que falta definição. Plano diretor pode ser só um diagrama de blocos, o plano diretor pode ser, vamos até a saúde populacional e estratégia do provedor de saúde e entender como a gente traduz isso em estrutura edificada. Com certeza. E eu sempre fui do proponente dessa última versão. Nós, como arquitetos hospitalares, temos que transcender o conhecimento em construção, em projetual, e entender saúde pública, entender saúde social, entender estratégia hospitalar, mercado hospitalar, porque se você for imaginar,
a economia da saúde, ela é pungente, mas ela é como se fosse um transatlântico, você não muda de direção facilmente. Existe um volume de pessoas, recursos, capital circulando por isso tão grande que você vai falar, vamos radicalmente mudar a maneira de fazer clínica. Você não consegue. Mas o momento em que as entidades de saúde têm o maior poder de transformação é quando elas têm um grande projeto de investimento de capital, que é uma construção. São poucos projetos tão grandes para uma instituição de saúde quanto os projetos de construção hospitalar. É o momento em que eles têm um volume de capital muito grande e uma capacidade de transformação muito grande. Então, negligência nossa como arquitetos não dá aos sistemas de saúde a opção de transformar a saúde pela arquitetura. E é por isso que o plano diretor tem que se aprofundar, e nós como profissionais, temos que nos aprofundar nesse conhecimento para poder servir os provedores e o sistema de saúde como um todo desta oportunidade. De novo, quando uma entidade de saúde põe uma concorrência de plano diretor, quando você vai propor uma coisa dessas, vai naturalmente exigir mais tempo, mais recursos, profissionais mais habilitados. Então, é uma conscientização que tem que partir de todas as partes. Mas a gente não tem controle sobre o sistema de saúde, a gente tem controle sobre os arquitetos. O nosso papel é estudar e oferecer e deixar com que o outro lado entenda isso, ou tentar educar o outro lado para que eles busquem isso. Esse foi o sucesso que a CAN teve no Einstein, foi exatamente por essa via. Eles gostavam muito de trabalhar conosco, porque a gente, de todas as formas, tentava questionar qualquer que seja a maneira de trabalhar, dar opções, mudar no plano diretor, e isso nos Estados Unidos tem sido também muito, muito frutífero, muito bom. Uhum. Recentemente, a IBSER lançou um manual de plano diretor hospitalar aqui no Brasil, sensacional, incrível. Então, acho que uma das primeiras grandes documentações do que tem que ter num plano diretor hospitalar, tá? Porque realmente, como você falou, tem várias maneiras, tá? Então, acho que houve uma organização aqui. Quais são os entregáveis aí no plano diretor americano? Eu acho que, de novo, não existe um padrão. Não tem tá. Não existe um padrão. Quando hoje, acho que a metodologia mais aceita é um módulo estratégico, exatamente o que eu falei, epidemiologia, saúde populacional e estratégia de mercado, um módulo de análise de condições existentes, entender qual plataforma, com que plataforma você está trabalhando, avaliação de parâmetros de consumo de área, de volume de pacientes, como se fosse um diagnóstico, uma proposta conceitual, quer dizer, uma estratégia de decisões hierárquicas. Primeiro a gente faz propostas conceituais de larga escala, vamos ampliar, vamos mudar, vamos demolir, vamos transformar. Depois uma proposta de implantação física disso, quer dizer, essa demolição e construção nova, ela tem andar por andar, cortes assim, vai funcionar os funcionários, os fluxos assim. E por último, um plano de implantação, transformar isso em realidade. Faseamento, orçamentação, cronograma de desembolso. Se possível, se a gente tiver gente conosco, que a gente teve muito sucesso nisso na época da CAN, trazer profissionais de economia para determinar qual é o retorno do investimento, como é que a gente vai buscar estruturas financeiras para custear esse desembolso. Então, a abrangência total vai dessa estratégia até a implantação. Bacana. Felizmente, em vários casos, e essa é a receita do bolo, se você faz isso, você ganha um nível de confiança com o sistema de saúde, com o seu provedor, que dificilmente você não vai ser um grande concorrente, um concorrente para executar os projetos de arquitetura. Então, uma vez com isso em mãos, os projetos de arquitetura viram um portfólio, o plano diretor vira um portfólio de projetos de arquitetura. E a felicidade no Einstein foi ter feito o plano diretor e quase todos os projetos de implantação desse plano diretor e o gerenciamento da construção. Essa é uma outra coisa interessante que o Brasil contrasta muito com os Estados Unidos. Quase 30% do nosso volume de serviço aqui é a administração do contrato de obra. E isso é padrão do Instituto de Arquitetos dos Estados Unidos. O contrato do arquiteto tem uma fração grande que é o arquiteto em obra.
E o arquiteto em obra é um administrador do contrato de obra. Faz aprovação de todas as amostras, faz medição, aprovação de medição de pagamento, aprovação de finalização de obra, tudo que tem a ver com qualidade e progressão de obra está nas mãos do arquiteto. E a gente teve a felicidade de oferecer isso na época para o Einstein, não só em arquitetura, como em todas as disciplinas de engenharia, para ter uma garantia de que o design estava sendo executado, de que o cliente estava sendo defendido em obra. Então, foi uma experiência muito boa de ponta a ponta. Uhum. E até adaptações em obra, né? Relacionado a recursos, budget, alguma limitação, o próprio arquiteto está lá presente para fazer o negócio dar certo. Aqui não é o próprio arquiteto que está lá por sorte. Aqui, se o arquiteto não estiver lá, não tem mudança. Uhum. O construtor não tem a faculdade de mudar o projeto sem a aprovação do arquiteto. Nem que o cliente diga, pode aprovar. Porque a responsabilidade sobre o projeto é do arquiteto. Entendi. Então, deixa eu fazer uma perguntinha que pode parecer até um pouco boba, né? Eu tô bastante habituado a trabalhar mais para o interior do Brasil, né? A gente sabe que o eixo Rio-São Paulo sempre tem uma característica muito mais profissionalizada, e essa profissionalização ela vai dissolvendo, vamos dizer assim, ela vai chegando para o interior aos poucos. E eu percebo sempre que essa questão do plano diretor, ela acaba sendo ainda bastante desconhecida para cidades menores e para as instituições menores, e a gente precisa sempre ir trazendo a importância e o porquê do porquê essa ferramenta é tão importante, né, para o planejamento hospitalar e para a profissionalização deles mesmo, quanto à questão do uso do espaço. Como que é essa percepção aí? Já é unânime que todo mundo sabe que precisa disso, ou ainda não? É meio díspare essa situação? É engraçado, eu acho que é um passo à frente, a evolução é interessantíssima. Aqui, o plano diretor é uma ferramenta provavelmente já presente em quase 100% das instituições, por entendimento de importância, de evolução, conhecer o poder de pré-determinar um futuro de longo prazo para conseguir navegar numa direção só, porque você sabe o que acontece se não é feito no hospital. O hospital tem uma tendência a se comportar organicamente. Isso quer dizer, poxa, o hospital está com pressão de crescimento, precisa construir uma UTI neonatal. Tem uma laje ali, cabe uma UTI neonatal, põe lá. A gente agora precisa ter um centro cirúrgico, da ampliação do centro cirúrgico. Põe para aquele lá. E no final vira uma estrutura amorfa, sem muita disciplina de crescimento. Como diretor, uma das coisas que a gente ataca é isso. O que aconteceu aqui é que nos últimos 20 anos, hospitais viraram grandes sistemas de saúde. Não existe quase nenhum hospital independente de um endereço só. Então, agora, o plano diretor aqui está evoluindo do plano diretor da estrutura hospitalar, de um endereço hospitalar, para um plano diretor de sistema hospitalar. Com a visão sistêmica. Onde nós vamos criar uma estrutura terciária ou quaternária de cardiologia que não precisa se reproduzir a 20 quilômetros de distância. A gente pode referenciar. Então, agora a gente está nesse nível de plano diretor. Então, as instituições estão evoluindo para isso. Eu acho que no Brasil essa tendência, se não já está, porque a Redditor já tem uma amplitude muito grande. O próprio Einstein está estendendo seus braços para fora. Essa visão vai cada vez mais ser importante para a gente. Quem quiser estar na frente tem que ter esse entendimento. Entendimento sistêmico, que redundância, do sistema de saúde. Quais as outras tendências globais que você vislumbra para a arquitetura para a área da saúde? Acho que a gente vai passar agora, de fato, para um momento de pasteurização, num bom sentido, da arquitetura de saúde internacional. Se você, há 10, 15 anos atrás, olhasse para a arquitetura da saúde do Brasil, da Europa, a gente estava quase que num movimento isolacionista, porque a primeira geração dos arquitetos hospitalares que eu descrevi, Karman, Rino Levi, eles eram a elite. Por serem a elite da arquitetura, mesmo social, eles tinham acesso à viagem internacional, acesso à informação, e depois isso deu uma arrochada, deu uma suprimida, e a gente ficou um pouco mais isolacionista. E é lógico, com
com o crescimento da internet de acesso à informação, as coisas começaram a ficar mais fluidas. Hoje, como nunca, não só isso deu um acesso quantitativo à informação internacional, quer dizer, a gente tem acesso a tudo, mas uma aceitação qualitativa. Significa, há 10 anos atrás, o americano olhava para o Brasil e falava, isso não tem nem importância para mim. O europeu olhava para a Ásia e falava, isso não tem nada a ver comigo. E essa resistência está cada vez mais se diluindo. Eu vejo hoje muito mais aceitação de outros padrões do que eu via antes. E a tendência, se a gente continuar nessa direção, é ter uma internacionalização do conhecimento, inclusive da aplicação dele. Uhum. A gente ainda vai ter contrastes de equidade, de quem tem mais recursos, de quem tem menos recursos, de quem precisa de um... Mas eu acho que a gente vai ter uma pasteurização, uma internacionalização tardia da arquitetura. Todos os outros, quase, movimentos culturais tiveram uma internacionalização, a música, a arte, a engenharia, a medicina, muito anterior à nossa. A arquitetura ainda... também porque o ciclo de vida da nossa atuação é muito longo. Você começa um projeto hoje, principalmente na arquitetura da saúde, vai terminar daqui a 10 anos. Então, daqui 10 anos, você vai estar expressando o pensamento de 10 anos atrás. Sim. Então, Fazer exatamente essa comparação com a medicina. Na medicina é isso. Há uma uniformização dos protocolos, dos padrões aí pelo mundo. Porque o objetivo, o target é o mesmo, para qualquer lugar. Exatamente. Na arquitetura da saúde seria a mesma coisa, né? Fluxos corretos, materiais corretos, e por que não uniformizar tudo isso? Pegar o melhor de cada país, cada aprendizado e criar um protocolo internacional. Então, a melhor sugestão é abrir a cabeça. Uhum. E se o americano não abre nos Estados Unidos, vão abrir a nossa. Se o europeu não abre lá, a gente tem que fazer a nossa parte. E o brasileiro, às vezes, é um pouco resistente. Não, no Brasil tudo é diferente, você não sabe o que estão falando aqui. Eu vivi muito isso, sendo um arquiteto sócio de um escritório americano no Brasil. Não, esse negócio que eles fazem lá não serve para a gente aqui. Isso a gente tem que, lógico, digerir muito bem, saber que as condições são diferentes. Assim como dentro do próprio Brasil as condições são diferentes entre um estado e outro, uma cidade e outra. Sim. A gente tem que ser crítico a tudo, mas, em primeiro lugar, a gente tem que ser aberto às ideias. Perfeito. Poxa vida, muito legal. Deixa eu mudar um pouquinho o nosso tom da conversa aqui, porque, e agora eu vou dizer de mim, né? Um dos grandes privilégios que eu aprendi com a BDH, que eu trouxe na BDH, assim, quando eu comecei a vivenciar essa história, foi a possibilidade de humanizar as pessoas que, para mim, às vezes eram inalcançáveis, né? Aquelas figuras mitológicas que a gente vê, a Kátia, inclusive, que falava os deuses do Olimpo da arquitetura hospitalar aqui do Brasil, né? E eu comecei a poder humanizar essas pessoas e começar a entender as histórias, né? Essas pequenas curiosidades dos bastidores das experiências de cada um. E aí eu queria saber algumas de você. Se você tem alguma história de bastidor, alguma coisa que tenha marcado a sua trajetória de uma forma muito pessoal, que tenha te tocado de um jeito diferente. Sim. Não são poucas. Eu tenho uma muito boa dessa história de ter feito as coisas muito cedo, ter tido a sorte e o azar de assumir muita responsabilidade cedo. 10 anos depois de começar os trabalhos no Einstein, eu trabalhava muito com um engenheiro que era o diretor de obras e projetos do Einstein, que era o Antônio Carlos Rascão. Hoje está aposentado, mas ele foi extremamente influente na arquitetura de saúde de São Paulo. Ficou no Einstein por muitos anos, e um dia a gente viajando, eu já tinha, de novo, uma relação com ele de 10 anos. A gente foi num congresso de sustentabilidade em São Francisco, nos Estados Unidos. Então pegamos um voo junto, ele sentou e falou, a gente não devia ter contratado você lá atrás. Você era muito jovem, muito novo. Foi um erro nosso dar tanta responsabilidade para você. Mas agora é tarde demais, então já estamos aí, estamos juntos, e vamos embora. Eu falei, poxa, ainda bem que você só se tocou disso agora. E algum projeto marcante, um case de sucesso, você fala, nossa, esse projeto... Toda a estrutura do Einstein Morumbi, para mim, foi muito marcante dessa minha fase profissional no Brasil. O edifício que mais se destaca são os edifícios, o edifício do Vic Joseph Safra, que é
uma área de ambulatorial do Einstein, que foi construída em 2005 até 2009. Mas nesse meio tempo, o hospital, fruto de um plano diretor, ele tinha um problema de circulação. Ele tinha 2 entradas sociais, uma entrada do prédio do Rio Leve, uma entrada do Karma, e essas entradas convergiam todo o público para um corredor central. Um era no 3º andar, porque ele tinha um relógio, outro no 1º andar, e esse corredor central fazia com que para você circular entre os 2 lobbies, você tinha que passar pelo corredor do 3º andar, que também passava paciente. Então, no Einstein, você ia visitar alguém, ia entre um restaurante e outro, estava andando, passava um paciente de maca. Uhum. E a gente, no plano diretor, começou a estudar e conseguiu fazer um prédio passarela, que ninguém hoje percebe que ele não era, que é um aditivo da estrutura toda. E é onde hoje tem, não sei quem conhece lá, quem conhece vai reconhecer. E aí você circula de um lobby para outro, pela frente, então você está sempre vendo a frente se orientando, você não se perde mais no hospital, tem 2 escadas rolantes para ir do 3º para o 1º andar, em vez do elevador, e eles puseram umas lojinhas, uma Copenhague, uns cafezinhos ali, mudou completamente a experiência do paciente. Então, apesar de ter projetos eu fiz um projeto de 60 mil metros quadrados, um de 80, esse projetinho pequenininho mudou mais a vida deles do que os grandes projetos. Isso que é muito legal, né? Quando a gente começa a ver que o fruto do nosso estudo tem essa importância, né? Que às vezes fica invisível, e quanto mais imperceptível, às vezes, mais efeito ela está fazendo. Então isso é muito interessante, né? Dentro da nossa experiência. Agora você está falando nessa mesmo, tem outra muito boa, de uma experiência maluca. De novo com o Cascão. Um dia o Cascão me liga e fala, a gente não tem espaço para mais nada, mas o Claudio Lotenberg está com o potencial de uma doação muito grande para um centro de educação, para a gente fazer centro de simulação e treinamento e tal. Vê se me ajuda a achar um espaço aí no plano diretor e tal. Aí eu olho nas plantas, olha que infantilidade, que inocência. Eu olho nas plantas e falo, tem um lugar lá no 4º subsolo que tem uma entrada de entrada de maca para trazer equipamento hospitalar que vocês têm lá, e uma saída do outro lado que é para manutenção e tal, e no meio tem um arquivo hospitalar, entre essas 2. Se a gente arrancar esse arquivo hospitalar dali e levar para outro lugar, a gente abre uma ligação entre uma e outra e faz um arco para a gente devolver os carros do pessoal que faz o valet. Então, o valet era no 1º andar, a gente joga eles lá embaixo, isso liberou uma estrutura do 1º subsolo de 1.500 metros quadrados, que era onde os carros saíam. Uhum. E o Cascão achou fantástica a ideia, levou para o Cláudio, e vendemos uma ideia para todo mundo. Aí, eu, na inocência, não fui lá ver como era o espaço, eu só vim em planta, dei a obra, porque era um negócio corrido. Um dia eu fui lá ver o espaço, e ele tinha 2 metros de altura de laje por causa das vidas. Não ia dar para passar carro. Não é. Mas já estava vendida a ideia. O pessoal já tinha comprado a ideia, e aí? Eu chamei os engenheiros todos, falei, nós vamos fazer mágica aqui. E fizemos, desviamos tudo que era adulto, da onde dava, viramos, e virou, de fato, uma devolução de veículos que durou anos lá, e liberou o 1º subsolo para fazer o Centro de Educação e Saúde Abraham Scheiman, o Centro de Simulação Realística, que depois virou o auditório do Einstein. Mas no momento que eu abri aquela porta da escada e vi que não ia passar um carro ali de baixo, eu pensei em, de fato, me mudar para os Estados Unidos mais cedo. Vou me achar mais aqui. Vocês fizeram um auditório bem bonito no Einstein, não foi? Aquele auditório, o auditório Moisés Safra. Um super projeto. Aquela volumetria, muito bonita. É muito legal escutar você falando isso, porque não sei como é que é a aventura das pessoas, né? Mas quando eu fiz o meu primeiro maior projeto, assim, uma vez por semana eu queria me encostar no canto e dar aquela chorada, porque, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui que eu não tô fazendo? Porque, ai meu Deus! E a gente, às vezes, fica... No final dá certo, né? Coisas, né? Não sei se vocês têm a mesma personalidade. As pessoas falam, que projeto legal que você fez, até hoje. Na hora que eu vou no projeto que eu trabalhei, eu só vejo as coisas erradas que eu fiz. Mas não consigo ver mais coisa. Tá tudo lindo, ninguém percebeu, mas você tá vendo aquele canto que o pessoal... outra coisa. É a mesma coisa. Ixi, igualzinho. Agora, puxando esse gancho, Cara, qual foi o maior perrengue que você passou aí, que foi na base do suor e lágrimas,
que você tenha vivido aí? Aqui é difícil dizer. Aqui de fato, foi o Covid. Porque lembra que eu cheguei aqui ainda numa posição... Eu estava numa posição boa profissionalmente, mas ainda instável, porque não tinha uma estabilidade profissional imigrante, ainda não tinha licença e tal. Quando entrou o Covid, e a gente não sabia o que... você entendeu? O americano ainda tem pesadelos com a crise de 2008, 2009. Então, todo ano eles estão tentando se proteger do que ia acontecer. Quando o Covid fechou tudo, era outra crise de 2008, 2009. E eu aqui começando a construir uma estrutura com a família estável e tal, vi esse negócio, falei, poxa, eu ainda não era sócio da empresa, se eles mandarem alguém embora, eu estou no topo da lista. Porque eu não tenho cidadania, eu estou ainda sem licença e tal. Aí eu falei para minha esposa, ó, vou de cabeça, segura aí. E quando começou e fechou tudo, ninguém sabia o que era esse Covid, comecei a ligar para os hospitais, falei, vocês precisam fazer barraca de Covid? Eu vou aí fazer. E comecei a ir nos hospitais levantar a barraca, eu ia dentro das barraquinhas, ampliar a barraca com paciente de Covid, eu ia lá dentro para me fazer útil nessa fase, né, para fazer as coisas. Voltava para casa, minha esposa abria a porta de casa, ninguém chegava perto, tirava a roupa, punha na lavadora, passava desinfetante, ia para o banho, fazia o que fosse. Assim, não foi de caso pensado, mas as publicações de saúde não tinham que publicar aqui. Sim. Então eles ouviram que eu estava fazendo isso, fizeram uma reportagem comigo indo fazer barraca de Covid. Eu falei, pronto, agora estamos tranquilos, porque ninguém vai mandar o único arquiteto que está indo fazer barraca de Covid embora. De fato não mandaram a gente embora, mas foi uma fase, né, de novo. Imigrante aprende essas coisas, a gente não tem mais garantia nenhuma. Uma vez que você imigra, muitas garantias não estão mais lá. E uma curiosidade que eu tenho, como é que funciona uma contratação de um projeto público? Aí, o que difere do privado? Aqui, as entidades públicas, a saúde pública, mesmo porque não existem hospitais, são poucos hospitais que são do governo, do Estado. Fora a estrutura de veteranos e algumas estruturas pontuais, a estrutura de veteranos é muito grande. E a estrutura militares, os hospitais são, muitas vezes, entes públicos, mas que funcionam como entidades privadas. Elas são de resolução estatal, elas são de funcionários que são do Estado, mas elas funcionam muito como entidade privada. Ainda assim, elas são regidas por compras de regimento público, quer dizer, eles têm que fazer uma concorrência, a concorrência tem que seguir certos padrões, mas ela é muito menos engessada do que a concorrência pública brasileira. Entendi. Então eles conseguem contratar por qualificação, e a qualificação não é como a qualificação no Brasil, que é essa quantidade disso, quantidade daquilo. Então são coisas muito mais fluidas, apesar de serem rigorosas. A saúde é curioso, o americano tem culturalmente uma resistência por saúde social. Saúde universal é um palavrão aqui. Logo não vai ser mais, mas por enquanto é um palavrão. Apesar de ter o maior programa de saúde pública do mundo, que eles financiam a saúde pública de todo o idoso acima de 65 anos. Quer dizer, no Brasil a gente tem uma saúde pública fantástica, em estrutura, em desenho, mas não tem recursos para dar uma boa estrutura de saúde. O americano não dá recursos para a saúde, a gente vê e vive a dificuldade do acesso à saúde privada, que em geral você precisa de saúde privada até os 65 anos, que gera esse estigma da saúde americana, mas a partir dos 65 anos sua saúde é financiada. Mas são financiadas com dinheiro público, em entidades públicas, privadas, sem fins lucrativos, com fins lucrativos. É uma separação do financiamento de saúde para provisão de saúde. Não conhecia essa vertente de assistência às pessoas com maior idade. Muito bacana. O Medicare é um seguro público de saúde. O Medicare ele paga, como se fosse uma seguradora, para as entidades, os hospitais, os médicos, o custo de saúde do idoso americano.
Bacana. Bom, podemos ir para a nossa parte final da nossa conversa, que está sendo incrível. Vamos para o bate-bola, jogo rápido, a gente vai fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Arthur, se você não fosse arquiteto, o que você seria? Poxa, tem duas vertentes, ou seria músico ou lutador de UFC. Gosto de bagunça. Você quer alguma coisa relacionada ao rugby? Não, o rugby dá muito trabalho. Eu gostava muito, a cultura do rugby é muito legal, muito bacana. Eu acho que é um esporte que tem muito a crescer, a ajudar a gente, mas cansa. Você falou que gosta bastante de música, né? Uma música para ouvir no final de um dia difícil. Não tem mais essa opção. Eu passei pela fase da Frozen, depois da Moana. Agora a gente está no Lilo Stitch. Quem sabe logo eu consigo escolher de novo. O que tira o seu sono, porém você não largaria de forma alguma? Hoje, quase nada tira meu sono. Acho que maturidade, condição, uma coisa que é sempre para a gente nessa profissão, em quase todas. A mentoria dar condição e direção para os profissionais que estão entrando na carreira, para tomarem boas decisões, para tomarem as próximas decisões. Eu não quero que eles tomem as minhas decisões, mas eu quero dar o melhor. E é cada vez mais difícil, porque, lógico, era muito fácil quando eu tinha 35 falar com alguém de 25. Quando você começa a avançar na idade, esse ato começa a ficar menos empático. Então, mas eu nunca vou deixar de fazer. Eu acho que isso é gratificante, é o que a gente, nessa profissão, né, a gente não está no mercado financeiro, a gente não trabalha para banco, a gente não comoditiza as pessoas, a relação com as pessoas é número 1. E eventualmente tira o nosso sangue. Assim. E o que você diria para quem está começando na arquitetura ou na arquitetura de saúde hoje? Existem duas maneiras de enxergar isso. A primeira, eu diria, resiliência. A vida não vai ser fácil, mas vai ser muito gratificante. Então, existe um limite. Eu sempre fui muito do lado da resiliência. Viesse o que for, eu não vou pedir a conta por qualquer motivo. Eu vejo muita volatilidade prejudicar muita gente. Eu vi muita volatilidade prejudicar muita gente na nossa área. Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Em vez de tentar melhorar, começa a enxergar a grama do vizinho mais verde. Eu acho que resiliência é número 1. Resiliência, por outro lado, não significa passividade. Significa não está bom aqui, vamos melhorar aqui. A gente tem, se o reflexo do que eu tinha há 10 anos atrás ainda está aí, pessoas e empresas muito bem intencionadas, clientes muito bem intencionados. Eu acho que a saúde tem esse benefício. É diferente, eu trabalhei em outros setores. A gente tem muita sorte de estar na saúde, que ainda tem muita gente que está fazendo as coisas certas pelos motivos certos. Então, tenha cuidado em julgar muito cedo as atitudes e as visões, mas tenha a sua expressão. Transforme as coisas para melhor, em vez de tentar mudar de caminho. Perfeito. Arthur, você tem uma história incrível, uma jornada aí inspiradora, tá? Foi incrível conversar com você, saber um pouquinho mais da sua trajetória, de verdade. Tem alguma mensagem final que você queira passar aí para os nossos ouvintes? Tenho, para os seus ouvintes e para vocês. Opa. A BDH está numa condição muito boa de transformar o nosso mercado. E eu acho que uma coisa que eu sei que já se namorou na BDH é criar, de fato, não um exame de ordem, mas talvez um sistema de habilitação ou de certificação do profissional da arquitetura da saúde. Vamos diferenciar esse profissional que está dedicando sua vida de alguma forma, com reconhecimento de currículo. Então, criar um processo que aqui nos Estados Unidos tem uma entidade que faz isso. Você, para ser um profissional
dessa estrutura, você tem que demonstrar experiência projetual, aí você ganha direito a fazer umas provas e tal. Tem várias maneiras de fazer isso. E a BDH hoje já se consolidou há muito tempo. Então não é como se juntassem aqui o Arthur, o Eduardo e o Gustavo e falassem, vamos criar uma entidade, vamos criar um selo. Ninguém vai respeitar. A BDH tem essas condições. E daí para todos os ouvintes não esperar que a BDH o faça. Vai lá na BDH e fala, olha, eu acho que essa é uma boa ideia, quero ajudar vocês a fazer. Precisamos, vamos junto. Sim, bacana. Perfeito. E aí podem contar comigo. Opa! Que espetáculo, Arthur. Queria agradecer de coração mesmo, porque, poxa, é um senhor de um aprendizado. Eu acho que esses são alguns dos tesouros que a BDH pode trazer pra gente, e isso é mais do que proveitoso. E eu sempre defendi muito essa questão dessa troca das experiências, dessa troca de conhecimento, não só na base do técnico-científico, mas também pela troca de experiência de vida nesse sentido. Cada uma das coisas que você passou, eu tenho certeza, mais do que absoluta, que vai clarear o caminho de muita gente. Então, nesse sentido, eu quero muito agradecer mesmo. Eu acho que o que você está trazendo de colaboração aqui para todos nós é riquíssimo. E colocar a gente à disposição também, qualquer ideia, qualquer coisa, qualquer ponto que você queira e tenha de posicionamento que de repente você queira trazer para o Brasil, eu tenho certeza absoluta que a gente vai lutar com unhas e dentes aí para que a gente possa fazer acontecer da melhor forma possível. E para todo mundo que escutou a gente até agora, quero agradecer aí a presença de vocês, a participação de todos vocês. Se por um acaso vocês ainda não conhecem a BDH, gente, está na hora de conhecer. E uma coisa que eu aprendi com a minha experiência foi, quanto mais dentro você tá, mais legal fica. Então, não adianta só entrar e ficar esperando o evento acontecer. Galera, entra, conversa com a galera, troca experiência. Isso é o que mais enriquece a nossa experiência dentro dessa questão de troca de conhecimento da BDH. Então, conhece os nossos trabalhos, tem um linkzinho ali para poder acompanhar as nossas atividades. Sempre vai ter um evento acontecendo em algum estado aqui e ali. E nós estamos à disposição do que precisar. Okay? É isso aí, pessoal. Contamos com vocês aí na participação dos eventos e nos próximos episódios. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado.